Às vezes eu escolho pela aparência. Às vezes eu escolho pelo grau teológico, poder ativo. Então, Jesus não errou. Foi Judas quem decidiu errado. Judas, se você for lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 2, diz: e tendo Satanás posto no coração de Judas atrair Jesus. Então, antes da mensagem, eu quero te perguntar: o que está aí no teu coração? As atitudes que você está tendo, que eu estou tendo, será que não está traindo Jesus? Porque tudo aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus é trair Jesus. Tudo aquilo contrário à palavra de Deus é trair Jesus. Porque esse texto relata numa ceia. Satanás já tinha posto no coração de Judas atrair Jesus. Então, quando você vê os acontecimentos, Judas vendendo Jesus, Judas no meio dos escribas, dos fariseus, já estava no coração dele. E quando Jesus chega ali no meio dos seus discípulos e diz que um de vocês me trairão, e os discípulos começam a indagar, e Jesus diz o seguinte: quem me trai é aquele que coloca a mão comigo no prato. Então quem trai é quem está perto. Quem trai não é quem está longe. Quem trai, louvado seja Deus, tem informações acerca da sua vida. É por isso que nós precisamos ter cuidado com os acessos que nós damos. Nós não precisamos estar intrigados com ninguém, mas temos que aprender a escolher amizades seletivas. Então, muitas vezes, alguém que esteja me assistindo agora aqui, e você está decepcionado porque, escolha. Você pensava que a decisão era certa, mas você não consultou a Deus. E talvez até consultou a Deus, Deus disse que não, mas o seu sentimento falou mais alto que a sua fé. E nós precisamos ter cuidado porque as nossas escolhas, elas podem ser únicas. Nós precisamos ter cuidado porque muitas vezes as nossas decisões, a oportunidade muitas vezes ela é única, ouvinte. Como assim, pastor? Um exemplo. Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus passa por Jericó. E a Bíblia diz que tinha um publicano chamado Zaqueu. E o texto diz que ele procurava disposição, conhecer Jesus. Zaqueu era de pequena estatura, problema. Zaqueu era mal visto, outro problema. Mas aonde tem problema, tem solução. A questão é você buscar a solução certa. É você ir no lugar certo. Preste bem atenção. O que o Espírito de Deus está falando com você nesta hora. O texto diz que Zaqueu
não se frustra, não volta, não olha para trás. A Bíblia diz que ele sobe em uma árvore, e alguns textos dizem que era no sicomoro, outras traduções dizem que era numa figueira brava. Preste bem atenção, ouvinte. O texto diz que era um sicomoro ou uma figueira brava. Esse sicomoro, essa figueira brava, era uma árvore de livre acesso. Quando você faz a sua parte, Deus é fiel em fazer a dele. O texto diz que Zaqueu sobe em cima daquela árvore. Jesus vem com a sua comitiva. Mas Jesus não vem atrás, Jesus vem na frente, irmão. Preste bem atenção. Se você pensar que Jesus vem atrás, você está buscando coisa errada. Você tem que buscar Jesus na frente. Ele sempre vai estar na frente. Ele precisa estar na frente da nossa vida. E o texto diz que quando Jesus vai passando por lá, o texto diz que Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, hoje, oportunidade, provém pousar em tua casa. Oportunidade única. Por que Jesus não disse: Zaqueu, eu vou pousar na tua casa? Ele disse: não, hoje. Mas aonde mostra, pastor, a oportunidade? O texto diz que Jesus diz assim: Zaqueu, isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Eu buscando a Deus dentro desta palavra, ainda não comecei a pregar no devocional, eu estou apenas aqui dando uma introdução para você convidar pessoas para assistir esse devocional. Deus jamais abandona você. Às vezes nós estamos sofrendo por escolhas, estamos sofrendo por decisões. Quando Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Antes de Jesus dizer: hoje eu vou pousar na tua casa, ele disse: desce depressa. Posição, humildade, se esvaziar do seu eu. Por que Jesus não disse: Zaqueu, desce? Ele disse: desce depressa. Sabe por quê? Porque oportunidades passam. Eu já disse isso e volto a dizer. Se eu tivesse uma oportunidade de recalcular a rota em algumas coisas erradas que eu fiz e voltar a fazer o seu certo, eu fazia, mas a oportunidade passou. Agora eu tenho que colher aquilo que eu plantei. Talvez eu esteja falando com alguém aqui. Pastor, mas eu estou plantando direitinho, sim, mas você não plantou o que era errado? Você não fez coisas com a sua vontade, você não ouviu ninguém, você não ouviu o seu líder, você não ouviu o seu pai, você não ouviu sua mãe, você não ouviu sua esposa, você não ouviu ninguém. Então não reclame. Se você não gosta do que você está colhendo, pare e olhe lá atrás o que você plantou. Não se reclame da colheita, aprenda com ela. Então a oportunidade de Zaqueu veio. O que ele fez? A Bíblia diz que ele desce com alegria. Porque nós somos muito bons, irmão, de estar alegre quando está tudo mil maravilha. Mas quando vem um confronto da nossa vida, de dizer que eu tenho que descer, de dizer que eu tenho que perdoar, de dizer que eu tenho que preciso recalcular a rota, eu já ouvi essa voz, o Espírito Santo falando comigo, no meio de um deserto, o Espírito Santo falando comigo assim, ó, recalcule a rota. Eu não posso entrar em detalhes, porque são coisas pessoais. Recalcule a rota. E quando você recalcula a rota, ordenado pelo Espírito Santo, você pode passar o que passar, mas a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Então Deus jamais abandonará você. É momento da palavra de Deus.
diante de ti se torna pequeño. Cuando no importa si grande diante de ti se torna pequeño. São 7h02. Não importa o problema diante de ti se torna pequeño. Cuando Palavra de fé com o pastor Neto Aguiar. Palavra de fé. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Ouvintes, são 7h03. Obrigado você que está conosco aqui na nossa rede vizinha. Muito obrigado pelas nossas redes vizinhas. E você que está aqui ao vivo conosco no TikTok, como a Cabi, Alexandre Cassan, o Sérgio José, Deus abençoe. O Gilder, a Silva, Deus abençoe, Silva. Maria Eduarda, Maria Dilma, Robson, pede para participar. Louvado seja Deus, né? Que bênção, né? Manuel Silva, a Dalvani, Deus abençoe, Dalvanir. Caene, Deus abençoe, Caene. Então, enquanto nossos internautas vão entrando aqui no TikTok, você também que está aí nas redes vizinhas, você pode deixar o seu comentário, tá? Porque nesse momento nós vamos entrar no devocional do dia, que tem como uma temática: Deus jamais abandonará você. Pastor, eu estou na rua, eu estou ouvindo aqui de um rádio, eu estou ouvindo aqui de um celular. Pastor, eu estou no quarto agora depressivo. Pastor, eu fui abandonado pela minha esposa, eu fui abandonado pelo meu esposo. Como é que o senhor diz que Deus não me abandonou? Não, Deus não lhe abandonou. Os problemas não ausenta a presença de Deus. Aliás, a presença de Deus, ela não ausenta problemas. José era um homem de caráter alibado, mas não foi impedido de perseguição, de rejeição, de calúnia. O texto diz que e Deus estava com José. É porque às vezes nós só conseguimos ver o problema, não conseguimos ver quem está à frente do problema. Os discípulos estavam
decepcionado com Jesus e Jesus estava do lado deles. E às vezes a gente só olha o problema, só olha a dificuldade e se esquece de olhar a provisão. Então abra sua Bíblia no Salmo 27, versículo 10. Você pode compartilhar aí com seus irmãos. São 7h07. Você que está aqui no TikTok, como a Ana Leti, o Eduardo, o F. Guzmão, a Deide Claudino, Deus abençoe. Fernando, Deus abençoe. Então escute bem. Para que você não cometa erros, escolha certo. Se arrependa daquilo que você fez. Então o texto, ele diz assim, Salmo 27, versículo 10, que ele diz assim, ó: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. A dor do abandono é cruel, dói a alma e faz sangrar o coração. Toda vez que você ouvir falar de alma, não é aquilo que te traz medo, não é aquilo que a gente, na nossa ignorância, tinha medo, que eram aquelas pessoas que morriam, que não sei o quê. Não, a alma é intelecto, é ações, é sentimento do corpo. Preste bem atenção. Tá? Ele dói a alma, faz você entristecer, faz eu entristecer, faz eu desistir ou avançar e faz sangrar o coração. Pensamentos. Há muitas pessoas que nunca superaram o trauma de terem sido rejeitados desde o ventre. Há aquelas que nunca se sentiram amadas por seus pais. Outras sofrem porque foram mantidas e abandonadas pelo cônjuge. Há pais que são abandonados pelos filhos e jogados no asilo. Há amigos que batem em retirada quando a crise chega à sua porta. Não é fácil ser abandonado. O apóstolo Paulo, ele foi abandonado numa masmorra romana e a sua primeira defesa, ninguém foi ao seu favor. Jesus foi abandonado no jardim do Getsemane e todos os seus discípulos fugiram. A sua família, ela pode abandonar você. Então, não pense que você não vai sofrer a dor do abandono. Vai. Eu já passei por situações ministeriais que eu nunca pensava que iria acontecer. Pessoas que Deus nos usou como canal. Deus nos usou como canal e nos traíram. Pessoas que nós tiramos da boca para ajudar e nos traíram, nos abandonaram. Pessoas que diziam, pode contar comigo, pastor, nunca apareceu na igreja. Pessoas que abriram a boca e disseram, não, pastor, pode contar comigo, eu estou do seu lado. Nunca me ajudaram. Mas o que nos faz olhar
e saber, entender, é essa certeza, é essa verdade que Deus jamais nos abandona. Os discípulos foram na tempestade porque Jesus estava ensinando eles a lidar com as lutas. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito de Deus. A Bíblia diz, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, muitas vezes, quando nós estamos no deserto, não quer dizer que nós estamos no pecado. Muitas vezes que nós estamos no deserto, não quer dizer que nós estamos só. Não, não. Nós estamos ali numa sala de aula com Deus. Nós estamos ali para que o nosso caráter seja forjado. O escritor Tesso, ditado por Paulo, em Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 18, ele diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus jamais nos abandona. As decisões. Eu falei isso antes de começar a ministrar a palavra. Aqui nas redes vizinhas, eu falei isso. Será que Jesus errou na escolha de Judas? Não. Judas não aproveitou a oportunidade e foi pelo caminho errado. Salomão, um homem sábio, rico, disse claramente, louvado seja Deus, que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o seu final é caminho de morte. Você que está me ouvindo aí pela Moriac Xelô, você que está me ouvindo pela Rádio Ed Sobral, você que está me ouvindo pela Rede Moriá Fortaleza 87,9, você que está me ouvindo aí pelas redes vizinhas, aqui pelo TikTok, não jogue fora a oportunidade que Deus está lhe dando para satisfazer um capricho seu. Jesus foi abandonado no jardim do Getsemane e todos os seus discípulos fugiram e sua família abandonou. Seus amigos podem virar as costas para você, mas Deus jamais abandonará. Você pode colocar aí um curtir, você pode mandar uma florzinha, você pode mandar um presentezinho aí. Deus está falando com você? Você pode dar uma curtida aí? Ah, mas por que eu estou passando por isso? São processos. Às vezes você ora e você não entende como Deus vai fazer. Não é para você entender, é só você aceitar. Ah, mas por que a minha vida, eu tive que fazer isso, eu tive que deixar tudo? Faz parte do projeto. Processos não matam, processos fogem. Processos não matam, processos forjam caráter. Veja como a gente está quando você está no processo, numa prova, no deserto. A nossa oração é diferente. A nossa entrega é diferente. Por que a palavra de Deus diz que outra vez vereis a diferença do que serve a Deus? Um crente é conhecido, não é na bonança, é no vale. O crente de verdade, ele é conhecido é no deserto. Não é no monte. Monte representa lugar alto.
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque todo mundo bem é fácil dar glória a Deus. Quando tudo está bem, quando eu estou no carro bom, quando eu estou numa casa boa, quando a minha família está abençoada, é fácil dar glória a Deus. Eu quero ver quando a luta chega, quando a prova chega, e você se levantar de manhã e cantar louvores a Deus. Eu quero ver você se levantar de manhã e dizer, Moná, gratidão, 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 gratidão ao Senhor. Em vez de você se reclamar, em vez de você murmurar, em vez de você ficar resmungando, agradeça. A palavra está dizendo que Deus jamais abandonará você. Se eu desse uma oportunidade para alguns aqui nas redes vizinhas, mandar uma mensagem e contar o seu testemunho de algo que aconteceu, foram agir de Deus na sua vida. Deus não te abandonou. Quantas lutas você já passou, quantas lutas eu já passei que pensávamos que não iam chegar. Irmãos, essa festa que eu fiz de 24 anos, eu não vou passar aqui uma imagem de poderoso, não. Eu pensei em desistir. Eu pensei em não fazer essa festa de 24 anos, porque a luta estava muito grande. Eu pensava que Deus, não pensei que Deus tinha me abandonado, mas a minha estrutura não estava dando mais para aguentar. De tanta pancada, de tanta pedrada, de tantas falsidades, de tanta mentira. Mas mesmo com a minha fraqueza, eu continuei botando lenha. Eu e minha esposa, a gente na luta, a gente ali. E ainda estamos. Ainda tem processos para ser resolvido. Ainda tem pelejas para ser resolvido. De coisas que você achava que vai dar certo, não deu. Mas se tem uma coisa que nos alegra é saber que Deus está conosco. Davi disse, ainda que o seu pai e sua mãe te abandonam, Deus jamais te abandonará. Ah, mas por que eu estou passando por isso? São processos. Olha, 7 horas, 19 minutinhos, existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Pastor, por favor, me explica a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus é quando você faz aquilo que Deus te manda, aquilo que Deus te ordena. E a vontade permissiva de Deus é aquilo que Deus não queria, mas Ele permite. José, ele foi para todo o processo, porque primeiro ele contou o sonho a pessoas erradas. É por isso que existem muitos projetos, Deus está falando com pessoas aqui, que não se cumpriu na sua vida porque você abriu a boca. Já aconteceu, já falei isso muitas vezes aqui nas redes sociais, projetos que eu pensava que ia dar tudo certo, deu errado, porque eu abri a boca nas 44, no finalzinho da partida. Talvez eu esteja falando com alguém que está frustrado, sabe por quê? Porque você falou. Nem todo mundo que está ao seu lado, que lhe abraça, é seu amigo. Muitas vezes tem inveja da tua vida. Muitas vezes se faz de amigo para querer retrair alguma coisa de você. Existem pessoas interesseiras que só estão ao seu lado. Por que hoje tem pessoas, vou falar o que Deus está mandando, por que tem pessoas hoje que gostam de congregar em lugar que tem status?
vive uma vida toda desmantelada, não tem nada com Deus, não tem aquebrantamento diante de Deus. Dia é crente, dia está no mundo, dia é crente, dia está no forró, dia é crente, mas está lá nos status. Eu congrego na igreja A, conhecida no mundo inteiro. Eu não quero ser conhecido na terra, eu quero ser conhecido no céu. Eu quero chegar naquele dia que o Senhor vai me dizer: vinde bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. 7h22, vamos para o final da palavra. É possível que uma mãe se esqueça de seu filho, mas Deus jamais se esquecerá de você. Quando você se sentir só, saiba que Deus está do seu lado. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, saiba que o divino pastor descerá a esse vale com você para ser seu refúgio. Por mais amargas que sejam as circunstâncias, por mais avassaladora que seja o seu sentimento, por mais cruel que sejam as pessoas à sua volta, saiba que Jesus está com você. Ele não está longe de você. A questão é que nós focamos o problema. A questão é que nós focamos a situação. A questão é que a gente está esperando algo e acontece outro. A maior frustração do ser humano é fazer sucesso ou se assentar em mesas que o Senhor já se levantou. O nosso pastor, ele falou algo sobre Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Perdão, ele falou sobre os filhos de Arão, que lançaram fogo estranho. Existe fogo que parece ser um fogo santo, mas é fogo estranho. Cuidado, que tipo de mesa você está se alimentando. Cuidado, e ele falou sobre isso. Cuidado da onde você está se alimentando. E muitas vezes tem pessoas em mesas que Deus já se levantou dela. Deus jamais abandonará você. Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação do século. Palavra da verdade. Nem tudo é um céu de areia, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus,
Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e as sós penares em teu sofrer, não desanimes pra vencer ao caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. São 7h28. Obrigado pelo carinho, você que esteve conosco até agora. Chegamos ao final de mais um programa. Você que esteve conosco aqui pela Rádio Moriac Xelô, muito obrigado pelo carinho. Você também que esteve aqui na Rádio Ed Sobral, não desligue aí, vem mais bênção, vem vitória, vem mensagem do coração de Deus, em nome de Jesus. Tem mensagem da gente aí, né? Aí na Rádio Ed Sobral, baixe o nosso aplicativo, radioedsobral.webcast.net. Essa mensagem ela vai estar ao vivo aqui no TikTok, tá bom? E também nas redes vizinhas, tá certo? Em nome de Jesus, tá? Muito obrigado pelo carinho hoje, segunda-feira de oração, mas em nossa sede é o nosso culto, a nossa escola bíblica para a glória de Deus. Elinésia Gomes, nossa irmã Elinésia, aqui de Fortaleza, que está em São Paulo, com seu esposo, pastor Ronaldo, né? Que Deus abençoe. Uma graça também, pastor Marcos Misvar, Deus abençoe. Ingrid Christian, Deus abençoe. TH Svai, Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá? Que Deus possa abençoar com toda sorte de bênção, tá? Com toda sorte de bênção, tá? Deus jamais abandonará você. Saia hoje para o trabalho. Falta 1 minuto para mim encerrar as minhas considerações finais. Lembrando que volta nesse mesmo horário a partir das 6 horas da manhã. 10 para 6 já vai estar ouvindo no estúdio, né? Vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí no Jesus, tá bom? Tá certo? Muito obrigado pelo carinho aí, o TH Cislas, Deus abençoe, né? A Janiede Barbosa, Deus abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 7h30. Muito obrigado pelo carinho, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar com toda sorte de bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 7h30. O programa Café com Jesus se despede com você e toda a sua família. Última palavra, Mateus 24:13. Mas aquele deverá até o fim, esse sim será salvo. Avançar sempre, parar jamais, desistir nunca. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Tchau!
Até amanhã, se Deus disser que sim. Jesus te ama!